Queridos, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. É o texto do amor. 1 Coríntios 13. Um texto curto, de apenas 13 versículos, que vamos ler completo. A minha versão é a ARA. Nós temos usado aqui sempre a versão ARA, revista e atualizada. 1 Coríntios 13 diz assim o texto bíblico: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de ler mais uma vez um trecho das Sagradas Escrituras. Pai querido, nós agora carecemos que o Espírito Santo venha nos dotar de capacidade para entendermos a Tua palavra. Necessitamos da iluminação do Espírito para que as palavras que entrem por nossos ouvidos desçam ao coração, mas também a nossa mente, gerando entendimento e transformação de vida. Se o Espírito Santo não agir poderosamente nesse momento, nós iremos passar esse tempo aqui em vão. Que não seja assim, mas que o Seu nome seja mais uma vez glorificado através da Tua palavra aqui nesse lugar e a Tua igreja edificada. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios 13 é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Inclusive, esse texto é muito conhecido até por não cristãos. Possivelmente, em matéria de popularidade, 1 Coríntios 13 só perca para Salmo 23, João 3,16, talvez. Mas, infelizmente, o fato desse texto ser muito conhecido não significa que ele é bem compreendido. Isso acontece com outros textos da Bíblia também. É possível a pessoa conhecer muito bem um texto, ou um texto ser muito popular, e ele ser extremamente mal compreendido, consequentemente mal aplicado. Eu já vi se usar desse texto de forma indevida, inclusive em música popular romântica. Pegaram o trecho, foram fiéis. O autor foi fiel ao texto, mas a compreensão que ele passa é de romantismo. Renato Russo fez isso.
Renato Russo errar na aplicação de um texto não é de admirar. Eu fico admirado com o texto, quando um texto como esse é usado, por exemplo, em casamentos, em encontros de casais, em aconselhamento para noivos. Porque se tem uma coisa que esse texto não fala, é de amor romântico, é de romantismo. O apóstolo Paulo não estava no encontro de casais. O apóstolo Paulo não estava preparando o seu sermão para o culto da terapia do amor. O apóstolo Paulo não estava aconselhando noivos quando escreveu 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo estava no meio de um trabalho árduo para edificar ou reedificar uma igreja. Paulo estava falando para uma igreja que estava em apuros, uma igreja dividida em partidos que brigavam entre si, uma igreja que permitiu que o seu culto se transformasse numa bagunça, uma igreja imatura, tolerante com pecado, mas repleta de dons espirituais. Vimos isso semana passada. Uma igreja que abusava dos dons espirituais e que usava os dons espirituais como termômetro para medir o valor dos seus membros. Paulo então faz uma pausa aqui em sua carta para tratar do culto e pôr em ordem o culto na igreja de Corinto, que era completamente desordenado. Um dos pontos de falta de ordem no culto era como que eles lidavam com os dons espirituais. Os dons espirituais em Corinto eram um problema. Nós vimos isso semana passada. Era uma desordem. Primeiro porque nós já aprendemos que ter dons espirituais não é prova incontestável de uma espiritualidade sadia. A pessoa pode operar maravilhas ao mesmo tempo de ser reprovado por Deus. Isso não é nenhum problema para a gente entender isso hoje. Mas Paulo estava tratando de dons espirituais. E como que os dons, as habilidades dadas pelo Espírito deveriam ser usados para a edificação da igreja. O capítulo 12 trata de dons espirituais. O capítulo 14 trata de dons espirituais. O 13 não. Fica muito claro que no meio desse assunto importantíssimo que é dons espirituais, Paulo fez uma pausa. Ele fez uma pausa para ensinar os irmãos algo muito mais importante do que os dons espirituais. Muito mais fundamental, não sei se isso é uma redundância, do que os dons espirituais. Prova disso é a forma como ele terminou o capítulo 12. A última frase do capítulo 12, na verdade, deveria estar no capítulo 13. Houve um erro aqui de quem fez essa divisão de capítulos e versículos. É um homem que fez isso, né? Não foi Paulo que dividiu suas cartas em capítulos e versículos. Mas o versículo 31 do capítulo 12 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O assunto ainda é dom espiritual. Ele vai e faz um interlúdio, né? Ele faz uma passagem para o capítulo 13, e ainda aqui no capítulo 12, na última frase ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Em algumas versões, ele faz uma pausa em falar de dons espirituais e diz o seguinte: agora eu vou passar a falar para vocês sobre um caminho mais importante ainda, sobre algo mais excelente ainda. E olha que eu tenho que ter todo o cuidado para não desmerecer, para não desvalorizar os dons do Espírito. Nós já vimos aqui que sem os dons do Espírito a igreja não anda. A igreja necessita de pessoas altamente habilitadas, habilidosas, com dons espirituais para a saúde da igreja. Então ninguém venha pensar que o pastor está desvalorizando os dons espirituais. Tenham os dons espirituais em alta conta. Mas o assunto que vamos tratar hoje deve estar acima da nossa preocupação com os dons espirituais. Como eu disse, o capítulo 13 de 1 Coríntios não tem relação nenhuma com amor conjugal, nem com casamento,
nem com namoro. O assunto, irmãos, segue sendo o mesmo. Dons do Espírito, dádivas do Espírito Santo. O assunto segue sendo o mesmo, ordem na igreja, ordem no culto. Paulo não mudou de assunto. Se bem que nós sabemos que amor não é dom. Apesar de na minha Bíblia, e de repente na sua também, no cabeçalho, está escrito assim, amor, o dom supremo. Essa letra em negrito aí nas nossas Bíblias também não está no original. Até foi a sociedade bíblica que, tentando facilitar para a gente, às vezes nos joga para trás. Sabe aquele amigo que quando quer ajudar atrapalha? A sociedade bíblica às vezes fazem isso. Amor não é dom. Segundo o próprio Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, amor é uma parte do fruto do Espírito. Amor é a consequência da ação do Espírito em nossa vida e é o resultado, é o produto da ação do Espírito em nossa vida. Mas ainda assim, mesmo não sendo dom, o que a palavra de hoje vai nos ensinar é que o amor é muito mais importante, muito mais necessário, muito mais útil à igreja do que todos os dons reunidos e sem abrir mão dos dons. Deixe isso muito claro. Paulo não estava ensinando uma situação, não estava pensando, não estava citando uma situação hipotética. Paulo conhecia bem a igreja para o qual ele estava escrevendo. Ele sabia que, de fato, aquela era uma igreja repleta dos melhores dons. Mas ele sabia também que aquela igreja falhava em sua prática do amor. O que eles tinham de dons, o que eles tinham de habilidade, eles não tinham de amor. Por isso, queridos, na primeira parte do texto que nós lemos hoje, o apóstolo afirmou que provavelmente toda a espiritualidade dos coríntios era nula, não tinha nenhum valor. Todos os dons dos coríntios eram anulados por causa da falta de amor em seus corações. Dom sem amor não serve à igreja. Isso fica claro aqui nos primeiros versículos, do versículo 1 ao 3 do texto que nós lemos hoje. Vamos reler esse trecho, do 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Há um raciocínio aqui interessante, até assustador, que Paulo ele dá exemplo de algo fabuloso que deixava as pessoas espantadas. O dom de língua, seja lá como fosse, seja lá como era esse dom de línguas aqui em Corinto, nós já vimos semana passada, eu lembrei, que lá em Pentecostes, o dom de língua eram línguas humanas, eram idiomas humanos. Lá em Pentecostes, os turistas, os peregrinos de outras regiões do mundo que estavam em Jerusalém, ficavam admirados. O texto diz assim, e ficaram admirados porque ouviam das grandezas de Deus em seu próprio idioma. Ou seja, os dons de língua, que é algo que para deixar todo mundo admirado, espantado, no bom sentido, edificar a igreja, segundo Paulo, se não tiver amor, o som vai parecer um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Bronze, um latão velho batendo. Algo que era para ser música aos ouvidos, se transforma em grande incômodo para a igreja. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência. Veja bem que Paulo está usando de hipérbole aqui, né? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Queridos, nesses 3 versículos, Paulo citou pelo menos 6 dons do Espírito aqui. Dom de línguas, dom de profetizar, dom do conhecimento, dom da fé, dom da misericórdia, quando ele diz no versículo 3, ainda que eu distribua meus bens,
dom do sacrifício pessoal, quando ele diz, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado. São 6 habilidades que, em determinada proporção, todos nós podemos fazer, mas somente aqueles habilitados pelo Espírito para esse propósito conseguem desempenhar essas habilidades com facilidade, digamos assim. Há pessoas que de fato têm um conhecimento diferente, têm uma fé diferente, têm um dom de misericórdia diferente, de sacrifício pessoal também diferente. São 6 habilidades maravilhosas que o Espírito Santo, ou que só o Espírito Santo pode fornecer aos crentes, mas que só tem valor se forem práticas, se forem praticadas tendo o amor como combustível. São dons incríveis, são dons surpreendentes, que não servem de nada, que não valem para nada, se forem praticados por outro motivo qualquer. E como que alguém pode praticar, pode pôr em prática as suas habilidades que o Senhor os deu, sem ser pelo amor? De várias formas. Pode ser pelo orgulho, a pessoa pode ser movida pela vaidade, a pessoa pode ser movida pela vontade de aparecer, a pessoa pode ser movida pelo próprio coração, a pessoa pode ser movida pela ganância, a pessoa pode desenvolver ou praticar suas habilidades na igreja por motivos nada nobres. E o que a Bíblia está nos ensinando hoje é que essa sua prática é vã, é nula, não serve para nada. Não edifica nem você, nem edifica a igreja, e nem Deus está nesse negócio. Paulo estava ensinando que o amor tem que ter a primazia, pois sem eles, todos os outros dons, eu vou além, não apenas os dons, tudo que um crente faz sem amor, perde a importância, perde o valor. Mas parece que os coríntios tinham invertido essa regra divina e colocaram o amor no final da fila. Isso explica porque, irmãos, aquela igreja era uma igreja dividida. Era uma igreja dividida, era uma igreja que não disciplinava, era uma igreja em que irmão levava o outro irmão para a justiça por questões que deveriam ser resolvidas na igreja. Era uma igreja com grande desordem no culto, porque todo mundo queria ter a primazia, todo mundo queria falar, todo mundo queria aparecer. E Paulo identificou que o que faltava aos coríntios não era instrução agora. O que faltava aos coríntios não era compreensão. O que faltava aos coríntios agora não era mais doutrina. O que faltava aos coríntios não eram dons espirituais. O que faltava aos coríntios era um coração de cristão, um coração de servo, um coração regenerado, um novo coração. Possivelmente pessoas com um velho coração, com um coração de pedra, aquele coração capaz de fazer coisas inimagináveis. Essas mesmas pessoas estavam cheias de dons, cheias de talentos, operando e trabalhando e praticando na igreja. Esse trecho, irmãos, é de muita importância porque é uma exortação para que pessoas cheias de dons, cheias de habilidades, com linda vocação, verifiquem o próprio coração. Consultem o próprio coração. E de forma honesta, não precisa falar comigo não. De forma honesta, consulte o próprio coração para verificar se aquilo que você tem feito por amor à igreja do Senhor, por amor aos seus irmãos ou por outro motivo qualquer. É comum, por exemplo, entre as pessoas que lidam com filantropia, doar grande vulto em dinheiro na tentativa de aplacar a consciência. A consciência cheia de pecado, ou então, em determinado grau, até se sente mal pelo fato de ter muito e outros não ter nada. Então, lidam com filantropia, não porque amam pessoas e amam gente
e tem piedade, e tem compaixão. Nada disso. Na verdade, a pessoa está pensando em si, quando reparte o que tem. Essa é apenas a primeira parte desse texto. Viu que não tem nada de romantismo aqui? O que está nos ensinando é que nossas habilidades só têm valor, só têm serventia, por melhor que elas sejam, se forem regadas a amor, se forem praticadas por amor. Na segunda parte desse texto, Paulo cita 15 características do amor. Para você não ficar confuso, para você não ficar em dúvida, 5 características. Paulo não disse que o amor ou é uma coisa ou é outra. Ele disse o que o amor é e o que o amor faz. Então nós entendemos que não tem como a gente escolher uma dessas 15 características, ou 14 delas, e abrir mão de uma. Não. O amor, segundo a palavra de Deus, é isso que está descrito do versículo 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Na nova versão da Bíblia Sagrada, a nova versão transformadora, traz esse texto de uma forma que a gente compreende melhor. Diz assim, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. O amor sempre tem esperança e sempre se mantém firme. 15 características. Eu vou enumerá-las para vocês, para você não perder as contas. Ou seja, segundo o texto, o amor, em primeiro lugar, paciente. Sabe muito bem o que é isso. O amor é bondoso ou benigno. Ele não é ciumento. Não há ciúmes no amor. O verdadeiro amor não há espaço para ciúmes. E você me entende muito bem. O amor não é presunçoso. Ou, na versão Ara, não se ufana. Não tem, ele não é presunçoso, não é orgulhoso, ele não é soberbo. O amor não é grosseiro, que é o que significa não se conduz inconvenientemente. Não tem grosseria no amor. O amor não procura os próprios interesses. O amor não se exaspera, ou seja, na outra versão, não é irritável. O amor não se ressente do mal. Sabe o que isso significa? Que o amor não é rancoroso. Não guarda rancor. O amor se alegra, não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com o que é verdadeiro. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, que significa ele se mantém para sempre firme. Mais uma vez, eu sei que toda vez que eu começo a voltar a falar do amor e suas características, você pensa na sua pessoa amada, né? Você pensa nas grosserias dela. Você se vê como vítima. Eu sei que você se vê como vítima. Você é a vítima. Só ele ou ela é a grossa, é irritável, é impaciente. Esquece isso. Isso é um assunto que a gente vai tratar outro dia. Hoje nós estamos falando de igreja. E mais uma vez os irmãos precisam fazer um esforço para encaixar essas características no contexto da igreja e não no contexto dos relacionamentos amorosos. Esse sentimento que nos faz ser pacientes, bondosos, sem ciúmes, sem presunção, sem orgulho, sem grosseria, sem buscar interesses pessoais, sem guardar rancor. Esse sentimento que a Bíblia chama de amor é o que deve reger a vida da igreja. Veja que maravilha será quando de fato conseguirmos pôr em prática o que a Bíblia nos ensina a respeito do amor.
Paciência deve ser uma virtude nossa, uma marca nossa visível. Ser benigno, ser bondoso, é colocar o interesse do seu irmão acima do teu interesse. É arcar com prejuízo, se for necessário, em prol da vida do teu irmão. É bondade. Não ser ciumento. Não ser ciumento é a gente ter a capacidade de nos alegrar quando o outro vai bem. Ficarmos alegres quando o outro alcançou uma bênção, alcançou uma vitória. É não ter aquele tipo de sentimento que machuca o coração. De vez em quando nós não temos a capacidade de nos alegrar com a alegria do nosso irmão, nos alegrar com a vitória dele. Isso é ciúme, é ausência do amor. O amor não é orgulhoso, não é soberbo, não é grosseiro. Não deve ter espaço para nenhum nível de grosseria entre nós, irmãos. Hipótese nenhuma. Não gostou do que o seu irmão falou, do comportamento dele? Segura, engole, espera passar o dia, converse com ele quando for necessário, mas grosserias em nosso meio, em hipótese alguma. O amor não é irritável. Aquela pessoa que se irrita facilmente é marca de falta de amor no coração. Não é possível. Não é possível. Não se ressente do mal é que não é rancoroso. Sabe o que isso significa, queridos? É que, por vezes, mais do que nós desejamos, nós iremos falhar uns com os outros. Sei lá quantas vezes eu já falhei com os irmãos. Iremos, um irmão falhar com o outro, eu irei falhar com vocês irão falhar comigo. Nós aprendemos aqui que quando somos regidos pelo amor, nós não guardamos rancor, ainda que nos entristeçamos em alguma medida, ainda que no primeiro momento entristeça o nosso coração, mas, queridos, não pode haver espaço para esse nível de ressentimento em nosso coração por causa de uma falha do irmão. Lembre-se, possivelmente você já falhou com tantas pessoas que você nem imagina. É mentira do teu coração a ideia de que você nunca falhou com elas. Você deve ter cometido falhas, deve ter entristecido gente que até hoje você nem percebeu. Não guarde ressentimento. O amor se alegra com o que é verdadeiro. O amor está disposto a sofrer o que for necessário. Vejam, irmãos, como que o amor verdadeiro pode transformar a vida de uma igreja, como ninguém mais pode. Segundo a palavra de Deus, segundo o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje, uma igreja aperfeiçoada no amor é uma igreja composta por pessoas que não buscam o próprio interesse, não se consideram melhores que os outros, acolhem quem é diferente, se preocupam com o bem-estar uns dos outros. Quando um falha, o outro não guarda rancor. Quando um é vitorioso, todos se alegram. Quando um sofre, todos se entristecem. Olha que maravilha. Um bom exercício seria a gente reler esse texto, mas agora numa adaptação, aplicando já para a vida de cada cristão. Eu anotei aqui como ficaria essa adaptação, do versículo 4 ao versículo 7. Ficaria assim, ó: o cristão que ama é paciente. O cristão que ama é benigno. O cristão que ama não arde em ciúmes. O cristão que ama não se ufana. O crente que tem amor no coração não se ensoberbece. O cristão que ama não se conduz inconvenientemente, sem grosserias. O cristão que ama não procura os seus interesses, não se exaspera. O cristão que tem amor no coração não se ressente, não guarda rancor, se alegra com a verdade, não com a injustiça.
Um cristão que tem o amor de Deus no coração, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse trecho termina com Paulo provando que o amor é superior do que os dons. Segundo Paulo, a prova de que o amor é superior é que os dons cessarão, passarão, todos eles, mas o amor não. Versículo 8 diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Versículo 13, último versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Como eu tenho dito, a mensagem de 1 Coríntios 13, em hipótese alguma, despreza os dons do Espírito. Já compreendemos bem, irmãos, que sem as habilidades do Espírito a igreja para. A igreja só segue porque há pessoas capacitadas pelo Espírito. Apesar que semana passada aprendemos que todo cristão é vocacionado para alguma missão. Todo cristão. Você tem habilidades que ou você não sabe, ou você não está usando para Deus. Mas você tem habilidades que o Espírito lhe deu na sua conversão. Então o texto de hoje não menospreza os dons espirituais. O que a mensagem de hoje nos ensina de verdade é que o amor deve ser a motivação de todas as nossas ações e que nada vale muita habilidade, a habilidade extrema com a motivação errada. Quer um exemplo? Conhecemos bem um camarada que pode servir de exemplo para isso. O juiz chamado Sansão. Quantas habilidades dadas pelo Espírito Santo. O Sansão tinha força, tinha dons que o Espírito o concedeu por sua consagração. A gente não vê um único momento aquele homem usando de sua habilidade por amor ao povo de Deus. Não há uma única ocasião que ele tenha se compadecido, que ele tenha amado, que ele tenha tido piedade. Olha que ele, na figura de juiz, tinha a incumbência de liderar o povo naquele período. Mas não, só pensava em si, só pensava nele. E sabemos muito bem qual foi o final. O nome de Deus foi glorificado através de Sansão, ele querendo ou não. Olha como que isso é sério. Um homem cheio de habilidades não usava habilidades dele em prol do povo de Deus, mas quando ele se viu em apuro e no último instante de vida, cego, aprisionado, no meio de uma festa de deuses pagãos, ele foi movido por amor ao povo de Deus. Foi necessário ele chegar no fundo do poço. Foi necessário ele perder a visão, ele ser oprimido, ele ser escravizado, ele ser prisioneiro e ele pagar com a própria vida para usar de suas habilidades para o propósito os quais ele recebeu. Foi a primeira vez que nós não sejamos assim. Eu quero trazer uma ilustração positiva agora. Há pouco tempo, participando de um treinamento para plantadores de igreja, fomos recebidos em uma igreja rica. E o pastor ele nos apresentou um irmão que era um grande empresário no ramo da construção civil. Tem uma empresa imensa no ramo da construção civil e ele servia a igreja na mídia. E chegava cedo para preparar os slides no data show. Você via a simplicidade no semblante daquele homem. E aquele homem deixava a sua empresa, largava o seu negócio, tinha um compromisso com a igreja, não faltava o culto, não faltava a reunião, deixava de lado o que ele tinha, porque ele queria servir a igreja, e estava lá ele servindo a igreja, um grande empresário da região oceânica de Niterói. Isso já me deixou mexido, já mexeu comigo, esse belo exemplo. Essa mesma igreja recebeu a gente num sítio, eles têm um sítio, que a gente ia passar o treinamento lá.
Eles fazem acampamento, retiro. E nós passamos ali 2 ou 3 dias. E eles falaram para a gente, fica despreocupado, que lá vai ter refeição, a janta e o café da manhã a gente fornece lá, e durante o dia a gente vai providenciar o almoço, enfim. E ficamos despreocupados, um bando de plantadores de igreja. Sabe qual é a maior característica de plantador de igreja? Ser duro. É duro. O bando de plantador de igreja é duro. Ficamos felizes que tinha refeição lá no sítio. Mas economia. Quando cheguei lá, para nossa surpresa, quem estava na cozinha preparando a nossa comida? Um empresário e a sua esposa. Por 3 dias, preparando a janta e o café da manhã para um grupo de missionários, um grupo de plantadores. É gente que ama, que é movido por amor. Eles não têm um nome em lugar nenhum. Nem sei o nome deles, para você ter ideia. O pastor deve ter citado o nome deles, mas não tem o nome deles em lugar nenhum. Se o pastor não chamar a gente no canto, explicar o que está acontecendo, ninguém vai perceber que tem um grande empresário ali fazendo comida para os missionários se alimentarem. Quando nós somos movidos pelo sentimento correto, quando nós somos movidos pelo amor de Deus, quando nós somos movidos pela paixão pela igreja, pela obra do Senhor, pelo Evangelho, não tem como as coisas não darem certo. Aqui a nossa igreja é um exemplo disso. Há muitas áreas da nossa igreja que só anda, porque tem gente que ama ao ponto de entregar-se mais do que poderia. Por isso que nós podemos estar aqui hoje. Por isso que nós conseguimos nos reunir semanalmente e sentar num lugar limpo, num lugar organizado. É um esforço imenso que a gente faz para dar um pouco mais de conforto para os irmãos. Tem gente que trabalha durante a semana, que se envolve com essa igreja durante a semana de uma forma que nem poderia se envolver, para que a igreja esteja de pé. A gente lê 1 Coríntios 13, o que nós concluímos, irmãos, e estou seguindo para o final, é que o que nos falta não são habilidades. Habilidades nós temos, fala a verdade. Não é nem exagero, é mentira tua falar que você não tem habilidade. Você sabe exatamente o que você consegue fazer de forma bem feita. Você sabe. Falamos aqui semana passada que os dons do Espírito não são apenas 9. Falamos isso. Aqueles que sabem fazer uma faxina como ninguém. De repente foi o Senhor que os capacitou para isso. Aqueles que sabem conversar, receber irmãos como ninguém. Isso é um dom do Espírito. Aqueles que têm extrema habilidade para lidar com crianças, outros com adolescentes, outros com adultos. Para o Ministério do Ensino, da mídia. O que você faz? O que você consegue fazer bem, você pode fazer para a igreja. Não faz porque ainda não quer. Então o que nos falta, queridos, não é habilidade. O que nos falta não são dons. O que nos faltam não são talentos. O que nos faltam é amor no coração. O que nos falta é amor no coração. O que nos falta é que o Espírito Santo toque nosso coração de verdade. Isso pode acontecer a partir de um clamor nosso, uma oração sincera, rogando ao Senhor: Pai, mude o meu coração, transforma o meu coração. O meu coração não se encaixa com aquele perfil descrito por Paulo em 1 Coríntios 13. 15 marcas que Paulo deu, eu não me encontro em nenhum daqueles pontos. Clame por Deus, clame por misericórdia a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo pode fazer uma obra imensa nesse lugar, a partir do momento que nossos corações forem transformados também. Só Ele pode mudar o nosso coração. A promessa do profeta é exatamente isso, que Ele arrancaria de nós o coração duro, o coração de pedra, e no lugar do coração de pedra, nos daria um novo coração.
Uma mudança no coração vai mudar a nossa forma de enxergar a vida. Vai mudar a nossa disposição de servir uns aos outros. Tudo precisa, não de um seminário, não de um curso teológico, não de mais dons espirituais. E tudo isso é maravilhoso. O que precisamos é ter o nosso coração transformado. Mudança no coração. Mudança no coração. A pergunta é: como que conseguimos ter um coração transformado? Como? Somente por meio da oração. É na oração. É orando a Deus, é clamando ao Senhor diariamente. O Senhor vai nos habilitar a nos conduzirmos de forma diferente do nosso habitual. Mas tudo começa em oração com Deus, em um clamor. Então eu queria terminar a mensagem de hoje, nosso aspecto prático, nossa aplicação prática, te convidando a uma oração. Eu te convido nesse momento a fazer comigo uma oração diferente. Dentre tantas necessidades que nós temos, eu te convido a orar ao Senhor que mude somente o teu coração e o meu coração, que converta mais ainda os nossos sentimentos, nossas emoções. Eu te convido a, nesse momento, não orar ao Senhor pedindo por dons. Você já os tem. Ore ao Senhor pedindo um coração diferente. Um coração que ame servir a igreja, ame servir os irmãos e que se alegre em se sacrificar pelo povo que Jesus se sacrificou também. Vamos fazer essa oração juntos? Pessoal do louvor, se prepare. Pai querido, nós, depois de sermos expostos à sua palavra, Deus, nós queremos confessar que aparentemente nós não amamos o povo de Deus da forma que deveríamos amar. O nosso amor tem sido medido. O nosso amor, Pai, tem passado por uma balança de precisão. Nós temos equacionado o quanto nos envolvemos e o quanto não nos envolvemos. Nós compreendemos a necessidade dessa obra, Pai, mas é insuficiente para sensibilizar o nosso coração. Nós ouvimos a Tua palavra aqui semanalmente, mas tem sido insuficiente para mudar definitivamente a nossa vida. Hoje nós percebemos que o que nos falta, Pai, é um toque Teu em nosso coração, nos fazendo amar, não apenas esse lugar, mas amar a Tua palavra, amar o Evangelho, amar o Teu reino, amar a Cristo sobre todas as coisas e ter prazer em procurar fazer a vontade de Jesus. Pai querido, mas se há entre nós algumas pessoas ainda confusas em relação às suas habilidades e dons, que o Senhor venha desfazer essa confusão, Pai, mas que sobretudo venha mudar o nosso coração, injetar amor em nosso coração, mudar nossos sentimentos, nossas emoções, que sejamos um povo altamente apaixonado pela Tua obra, que vibremos pela Sua obra aqui nesse lugar, que o nosso amor não seja apenas de palavras, mas que ele exploda em ações concretas de piedade, de prática aqui para o bem da obra de Deus nesse lugar. Pai querido, talento nós temos, falta-nos um coração. Venha nos transformar, Pai. Em nome de Jesus.